Eu tenho passado os últimos dias que tenho vivido em profunda reflexão e tenho questionado muita coisa, muita coisa. Eu tenho vídeos no canal que abordam assuntos diversos. Entre eles, eu já dei explicação do porquê eu concordo com o Hino Avulso, eu já falei porquê que eu sou da CCB. Eu já abordei temas falando de polêmicas girando em torno do retorno do Trevisan. Já falei sobre questões de natureza das escolhas da congregação cristã no Brasil, igreja a qual faço parte, público para o qual grande parte deles eu faço a interlocução. Meu canal não é um canal só para irmãos da CCB. Aliás, assunto nenhum, conteúdo nenhum que esteja no YouTube, ainda que você tenha um nicho de atendimento, um nicho de prestação de serviço, para quem você direciona teu conteúdo, nunca vai atingir só essas pessoas. Chegará ao ponto em que, ainda que uma grande massa de pessoas não tem interesse no teu conteúdo, ainda assim teu conteúdo ficará conhecido por pessoas também de natureza estranhíssima à ideia e proposta e vínculo com a qual as pessoas que se inscrevem no teu canal têm com você. E como eu comecei o vídeo dizendo, eu tenho refletido tanto esses dias, tenho vivido os últimos dias da minha vida, esses últimos dias, em profunda reflexão e questionamento. Eu questiono tudo. Eu tenho questionado as instituições, com abrangência inclusive a congregação, a começar principalmente por ela. E tenho assistido, dentre os intervalos dessas minhas reflexões e questionamentos, diversos conteúdos de pessoas que fazem apologia e apoio à instituição, seja ela CCB ou outras, que eu acompanho pessoas, pastores, presbíteros, mestres e até filósofos que se dirigem a outro público. Eu falando francamente, eu acredito que é importante termos uma abertura e flexibilização com relação a diversos tipos de pensamento. Muito embora não sejamos obrigados a ficar concordando um com o outro, dentre essas observações que eu faço e vejo grupos também dos críticos, tenho profundo respeito por diversos deles, inclusive assisto com frequência os podcasts do Bruno Driadix, já vi conteúdo do Ricardo Adam, já vi desses irmãos ex-ancião, ex-cooperador, ex-cooperador de jovem e outro que era membro, também assisto. E falo assim, com essa pressa, sem dar nomes dos canais, mas não menosprezando. Apesar de que tudo aqui que você fala no YouTube, tudo que você fala num conteúdo seu, nesse espaço democrático, as pessoas interpretam sempre do jeito que quiser interpretar. E haverá sempre quem fará mau uso do seu conteúdo, mau uso da sua fala, más interpretações. Existe muito fanatismo por parte de quem defende a igreja e por parte dos que atacam, dos que também são considerados o grupo de reforma e críticos. E observando tudo isso, eu vejo pouca produção, muito embora muita coisa bacana já tenha acontecido de ambos os lados. Mas nessa polarização religiosa, eu vejo pouca produção de conteúdo que salva. Vejo os críticos falando da forma como os irmãos da nossa instituição
prega, exorta, ensina, e em muitos pontos eu até concordo, mas acho muito apelativo. Eu estou publicando esse conteúdo, sei que aqui a gente vai falando e de repente logo vai ser atacado. Mas se no campo das ideias, que é uma abordagem feita por muitos, dos críticos e também de alguns mais instruídos, dos que são defensores da igreja, com exceção do CCB sem reforma, que é um exagero na questão da defesa da instituição. Chega a ser... É uma porta que já está fechada, é um núcleo fechado. Ali Bom, eu não apoio aquele conteúdo, não gosto. Eu acho que é muito fechado, muito embora tenta parecer democrático, mas não. É totalmente... É desse tipo de conteúdo, é desse tipo de canal, é desse tipo de vertente de pensamento que vem a visão negativa sobre a generalização dos frequentadores da CCB. E vai ter quem diga assim, não, mas quem critica e quem discorda dos CCBanos, como dizem, né? Não começou por observação ao conteúdo do irmão, salvo engano, irmão Paulo do CCB Sem Reforma. É verdade, começou por observar a igreja, começou por frequentar e discordar, coisa que eu também estou fazendo. Eu discordo de muitas coisas, mas eu vejo a questão da institucionalização da prática cristã, ou talvez institucionalização da fé, ou mesmo da forma que se organiza esses grupos. Eu comecei a ver de um jeito... Comecei a sentir bastante repulsa, comecei a sentir bastante rejeição por sermos crentes denominacionalizados, institucionalizados. Comecei a ver o quanto isso é ruim. Mas ao observar, eu, por exemplo, agora estou de terno, estou de gravata porque acabei de chegar do culto aqui da minha região. Nem vou, tenho ido em tão poucos cultos, mas sou servo de Deus. Profundamente me sinto muito mais espiritual agora do que antes. E ter alcançado essa visão crítica e cada vez ter aflorado mais, não me faz distanciar do grupo de igreja que eu frequento. É claro que agora já não dá mais para aceitar qualquer pregação, qualquer tipo de fala, qualquer tipo de deliberação, qualquer tipo de tópico, não dá para aceitar. Mas não vejo como caminho essa questão de amotinação, revolta e revolução. A ideia de reforma que é uma nomenclatura resgatada do que aconteceu como reforma protestante, muito embora a ideia talvez e propósito do que se vê atualmente, por esse grupo, talvez essa não seja a proposta deles, ou seja, não sei, eu desconheço e não vou dizer que sinto que é isso. Eu prefiro conhecer antes de falar, mas esse rótulo, ele vem disso. E a reforma que nós conhecemos, que ela está impregnada, ela está gravada na história. Lá que aconteceu, que o nome mais emblemático dessa reforma, Martinho Lutero, mas tínhamos Savonarola, temos o John Wesley, temos tantos outros nomes de pessoas que marcaram a história como heróis da fé. Eu mesmo já li um livro chamado de Heróis da Fé e considero que esses são heróis que, para muitos, anônimos, desconhecidos, e seria importante que muitos conhecessem, mas nem todos conhecem. E eu vou dizer para vocês uma coisa, meus irmãos.
tomar cuidado com a forma como nós absorvemos conteúdo, absorvemos aprendizado, conhecimento. Muitos deles, e até supostos conhecimentos, são nocivos para a saúde espiritual das pessoas. Alguém vai até dizer assim, está parecendo um dos anciãos da congregação querendo privar o povo de conhecimento para que você possa usá-los como massa de manobra. Irmão, pelo amor de Deus, deixa de ser tolo, deixa de ser grosso. Nós bem sabemos, e falando isso de forma extra espiritual, extra grupo de crentes, extra polarização religiosa, a gente sabe que nós estamos vivendo uma era que é conhecida no mundo corporativo, no mundo acadêmico, como a época do tempo do conhecimento coletivo. E sabe como é visto isso pelos especialistas? Uma era de professores tolos. Todo mundo quer ensinar alguma coisa, todo mundo é mestre de alguma coisa, todo mundo tem uma janela por onde fala e vomita coisas que ele, na sua razão, considera o conhecimento mais puro, o conhecimento mais abrangente, a visão irrefutável. Ou quando não, são os refutadores de refutação que merece ser refutado. É tanta refutação de refutagem que já perdeu a graça. É um refutando o outro. Mas e o que isso produz? Palmas para um, valhas para o outro? Ou está produzindo frutos de conhecimento? Eu tenho minhas dúvidas, irmãos, porque o que a gente percebe, o que tenta se despir de tudo que você já se considera, de tudo que você está maquinado, e chega como se você tivesse acabado de chegar, como se fosse a tua primeira vez, e veja, isso aqui não deu um panorama de cima para baixo nessa internet, nessa terra de ninguém, onde todo mundo é alguma coisa e na verdade ninguém é nada. Seja acadêmico, seja teólogo, seja filósofo, seja ex-cooperador ou cooperador do ofício, ou pastor, ou presbítero. Está todo mundo muito inflamado. Mas pouco se fala sobre o verdadeiro amor da graça. Se critica a pregação dos irmãos, não é cristã, não é evangélica. O povo da congregação que está no Brasil, na verdade, não sabe, mas eles não creem na Bíblia, eles não creem no Evangelho. E as pessoas que assim estão fazendo, até embasados em algumas razões que eu concordo, pontos negativos da instituição chamada CCB. Mas o amor que você prega, a verdade que você prega, toda a abordagem, o evangelho que você prega parece que é só a sua verdade, é só o seu tipo de amor, e é o evangelho seu próprio. Você pode até estar com a Bíblia na mão, você pode estar discorrendo sobre diversos livros, mas na verdade, meu irmão, eu tenho para mim que o fruto que vem sendo produzido, e para isso fiquei em silêncio muito tempo observando como as pessoas que colecionam conhecimento advindo dos canais de YouTube dentro da polarização geral entre críticos e apoiadores da instituição, essas pessoas estão confusas, colecionando ódio, tristeza, rancor e estão indo para a terra de ninguém. E eu já vi gente que diz assim, as pessoas da CCB são tão CCBanas que quando elas saem da CCB acham que não existe mais lugar nenhum para ir e por isso ficam vagando.
E alguém vai acusar essa minha fala dizendo, vocês só ficam, essa turma está confusa justamente porque são tão cecebianos que não sabem para onde ir. Sabe qual é o problema dessa fala e de outras parecidas com essa? Sabe qual é o problema disso? O problema disso é a generalização. É a falta de sensibilidade com mais de não sei quantos milhões de crentes abrangendo São Paulo, outros estados, Brasil e outros países pelo mundo. Dos crentes da CCB. Fazer essa generalização com base na vontade de criticar um grupo, seja do ministério ou não, que é descompassado, excessivo em alguma coisa, esquecendo-se que, no geral, nas denominações, todas as denominações, pode fazer estudo sistemático sobre o comportamento religioso de todas elas. Todas têm defeitos muito peculiares. Vai falar assim, não, mas os da congregação, meu Deus do céu. Aí eu vejo, sabe o quê? Quando é só assim que se observa, é só assim que é reforma, sabe o que eu vejo? Eu vejo mais rancor, mais ódio, do que vontade de transformar, vontade de reformar. Irmão, olha, sinceramente, estamos em tempos de grande tristeza, pranto e dor. E a preocupação que mais se vê aqui é sobre criticar, ofender, desembainhar espadas e cruzá-las aqui num campo de concentração invisível que muitos até estão se assustando ao observar. E com certeza uns vêm, outros vão, para essa ou para aquela igreja, mas diferença nenhuma faz, como a maioria aqui diz, já que a graça é Jesus Cristo, e é mesmo, eu concordo. Nunca concordei com a ideia com essa ideia pretensiosa de que estamos na graça do Filho de Deus, porque aqui é a verdadeira doutrina, tem o cuidado pela sã doutrina. Toda a igreja tem o cuidado pela sã doutrina, do seu jeito, até que se evidenciam os seus defeitos através das suas falas, das suas deliberações, comportamentos, estatutos, seja qual for o momento, seja qual for o lugar, todas elas falham em alguma coisa. Mas uma coisa se esquecem, todos nós estamos esquecendo, que o Senhor conhece o coração do homem. Ele sabe onde está o sincero. E como todos nós aqui que temos essa sensibilidade e essa visão crítica, não estamos fechados de forma fanática a ponto de que não conseguimos enxergar e admitir o defeito do nosso grupo, já que estamos assim, sabemos que o Senhor não está preso a placa nenhuma de igreja. Mas da forma como alguns estão se comportando aqui, com seus posicionamentos, seja pró, a favor ou contra, parece muito um comportamento fanático, excessivo, e que parece que, da mesma forma como dizem que alguns CCBanos colocaram a placa CCB na Bíblia, ou até em Jesus Cristo, estão tentando colocar isso no Senhor, gravar isso no Senhor, como sendo o Senhor é só meu. Esse comportamento, de forma invertida, já que a reforma se julga diferente, eu acho bastante triste e perigoso.
Aqui é uma visão e observação pouco sistemática, pouco sistematizada, porque eu não elaborei essa fala desse conteúdo e organizei ela pautada em tópicos para abordar. Mas eu só queria falar para os que pensam de verdade, para os que estão abertos a um bom diálogo, que os excessos cometidos por qualquer grupo que seja, eles são nocivos para todo o grupo social que te acompanha. Seja você a favor ou contra desse ou daquele grupo. Fiquem com Deus, Deus abençoe.